Bem-vindos e bem-vindas ao nosso mini curso de desenvolvimento de jogos utilizando JavaScript. Eu sou Douglas Matheus e nessa série de vídeos eu estou te ensinando a fazer um jogo do zero. Bom, na aula passada a gente viu como que a gente coloca a imagem do nosso inimigo e como a gente faz a transição de quadros para a animação do nosso inimigo. A gente viu que é um pouco diferente do que a gente fez com a animação da nave, tá? Nessa aula eu quero discutir um pouco como que a gente vai trabalhar a colisão agora que a gente tem as nossas imagens, tá? Mas antes disso eu queria corrigir algumas coisas da aula anterior. Aqui a gente vai trocar a altura e largura do nosso inimigo, que a gente está na classe inimigo, por 50 e 50, tá? E aqui a gente vai colocar 40 e 44 para subfigura da nossa imagem, do nosso inimigo, tá? E ele vai ficar mais encaixadinho aí no nosso retângulo e tal. Vamos dar pausa. Outra coisa é que eu estou usando uma variável global aqui para controlar o quadro, né, a animação do meu inimigo, mas eu não preciso de uma variável global. Vamos colocar aqui, vamos substituir this.frame atual igual a 0, tá? E aí eu disse que ficaria mais claro quando a gente utilizasse os inimigos, porque o nome frame atual, por quê? Porque uma animação, a gente tem os quadros da animação, tá? E o frame atual é exatamente a variável, né? No caso aqui vai ser a característica do objeto, que vai controlar em qual frame a animação está. Se é no 0, 1, 2 ou 3, tá? Por isso o nome frame atual. E aí a gente vai setar isso como 0. E em vez de colocar inimigo.img, a gente vai colocar this.frame atual, tá? Em tudo aqui. E aí a gente vai dar play e a gente vai ver que não vai alterar nada, né? Só queria mostrar que a gente pode fazer isso. Por que a gente pode fazer isso? A gente não está pegando, a gente não está alterando, né? É só uma coisa que fica mais fácil, foi uma coisa ali dentro do objeto da classe inimigo. E uma variável global a menos, né? Então a gente pode vir aqui e deletar essa variável. Tudo bem? Bom, eu disse que agora a gente vai ver um pouco como que a gente vai fazer essa colisão agora que a gente tem as imagens. Olha que interessante que essa colisão, tá vendo que a nave está longe do inimigo, mas é porque a gente está fazendo a colisão desses dois retângulos. E tá ok, né? Tá certinho a colisão. Como que a gente vai setar isso agora, né? Para não ficar essa coisa longe da outra, né? A nave longe do inimigo fala que colidiu, mas as imagens elas estão muito distantes. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá no personagem, no verifica hit inimigo, eu vou aumentar aqui um pouquinho, né, para a gente ter mais espaço. Só que, pensa bem, a gente vai ter dois retângulos, tá? A gente vai continuar fazendo a colisão rect-rect. A diferença é que a gente vai diminuir esse retângulo, tá? Então, esse retângulo aqui, por exemplo, ele está muito grande. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui precisão, vou colocar um let aqui, né? Let precisão igual a 0.7, tá? O que eu estou falando? A minha precisão é de 70%, tá? E aí, vamos colocar essa variável como global, que eu acho que eu quero fazer algumas outras coisas com ela. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui no inimigo, tá? Estou colocando 70%. E o que eu vou fazer agora? Lá no meu personagem, no show, em vez de desenhar um retângulo nessa largura, nessa altura, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar 70% dele, que vai ser precisão versus largura e precisão vezes altura. A mesma coisa eu vou fazer com o inimigo. Lá no show, no show, só o retângulo, eu não estou alterando a imagem, tá? Precisão e precisão vezes. Vamos dar play e aí vocês vão ver que esse retângulo diminuiu,
tá? Ele deu uma diminuída aqui, tá vendo? E agora, olha só, o retângulo, ele vai colidir, ele vai continuar colidindo na mesma coisa, por quê? Porque eu só alterei a visualização, eu não alterei aqui no, vamos aqui no personagem, eu não alterei aqui, ó, na colisão, ele continua colidindo dois retângulos da largura e altura, não 70% altura, 70% largura. O que eu quero dizer com isso? A gente está diminuindo esse retângulo para que os objetos, né, as imagens, elas colidam mais próximas, tá? Só que quando a gente faz isso, a gente reduziu o retângulo. Lembra que o pivô do meu desenho aqui, do retângulo, é esse aqui. Então, o que ele fez? Se eu tenho uma altura assim, ele diminui a altura assim. Só que eu quero que a altura também ela baixe um pouco. Então, eu vou ter que fazer isso manualmente, tá? Então, dis.x, quanto que eu tenho de altura e de largura, né? Então, vamos colocar aqui, ó, mais 5. Do x, vamos colocar mais 10 pixels no x e mais 5 pixels no y. A gente dá play e a gente vê, olha como ficou o retângulo. Ficou melhor, mais encaixado na nossa nave, tá? Mesma coisa a gente vai fazer aqui no inimigo. Olha como que esse inimigo tá ruim, né? De retângulo. Então vamos colocar aqui, ó, como ele tem 50 e 50, né, de altura e largura, a gente vai colocar mais 20 para a altura do retângulo que eu estou desenhando, ou seja, a gente vai descer ele 20 pixels, e o x a gente vai colocar mais 10, vamos ver se a gente acerta. Tá? Então, meus inimigos, o x foi muito, vamos colocar menos, vamos colocar mais 5, e vamos colocar mais 10 do y. Tá? O que eu estou fazendo isso na mão com vocês? Eu quero mostrar para vocês que às vezes é tentativa e erro mesmo. Tá vendo? Então, olha só, agora eu tenho dois retângulos. Se eu fizer a colisão desses retângulos aqui, tá? Com essas alturas e larguras, eu vou ter uma melhor precisão na minha colisão das imagens, na nave com a imagem do inimigo. Tá? Então, se a gente vier aqui, ó, vamos lá no personagem, o que eu coloquei? Eu coloquei mais 10 e mais 5. Então, aqui na colisão, que é o primeiro, dis.x, eu vou colocar aqui mais 10 e mais 5. E vou colocar, né, como eu estou colocando lá, precisão vezes dis.largura, precisão vezes dis.altura. Tá? E aí vocês vão ver o quê? Que agora ele vai colidir com esse retângulo aqui. Tá vendo? Agora ele colide com um retângulo pequeno e a colisão das imagens está muito mais próxima do que a gente tinha antes. O dos inimigos, a gente vai vir aqui, olha só, o retângulo do meu inimigo é mais 5 no x e mais 10 no y. Então vamos lá, aqui, ó, inimigos mais 5 no x, mais 10 no y, tá? Precisão vezes e precisão vezes, tá? Só conferir aqui, 5 é 10 e 5 e 5 e 10, isso. E aí, agora a nossa colisão, ele está utilizando esses retângulos, ela está muito mais precisa do que com aqueles lá. É claro que algumas coisas vão passar, por exemplo, o fogo deixa eu ver se é meio difícil mostrar, mas o fogo ele passa aqui, ó, e não colide, tá? Aqui ele colidiu. E aí, o que acontece? Se você quer colocar mais preciso ainda, então vamos supor que você quer colocar que ele colida aqui nessa ponta, tá? Desse fogo, você pode colocar um outro retângulo aqui, tudo bem? Você pode colocar um retângulo que está aqui, esse quadradinho aqui azul, para a colisão da maior parte da imagem do meu inimigo, e eu vou colocar um outro pequenininho aqui para falar, olha, ele encostou naquela parte que está pegando fogo, ele tem que levar dano, tá?
Então é só você fazer a colisão 1 e colisão 2, tá? Vamos fazer isso aqui? Então const colisão 2 igual, tá? Vamos copiar e colar isso aqui, só que agora a gente vai alterar esse outro retângulo, tá? Então vamos colocar aqui inimigo, vamos desenhar dois retângulos agora, tudo bem? Que vai ser na altura do foguinho, então vai ser lis.y, mas o meu x vai estar lá na frente. Então vamos colocar 40 aqui, tá? Vamos ver como que vai estar. Tá vendo que eu tenho outro retângulo aqui? Mais 40 ficou fora, né? Então vamos colocar aqui, ó, 30, tá? Vamos ver. E aí, nessa tentativa e erro, ó, já pegou, só que eu tenho que diminuir tanto a altura quanto a largura do meu retângulo. E aí eu não vou usar, não necessariamente eu preciso usar a altura e a largura da imagem, tá, gente? Então vou colocar aqui, ó, 10 pixels aqui e 10. 10 de largura, 10 de altura. Dá play, vamos ver. Ah lá, ficou 10 de largura. 10 de altura ficou bom, mas de largura ficou ruim. Então vamos colocar 30, vamos colocar 20. Vamos dobrar esse retângulo. Aí, ficou legal, tá pegando foguinho do nosso inimigo. Tá vendo? Então, a gente vem aqui em personagem, tá? E aí a gente vai pegar o que, né? Inimigos.x. Vamos voltar lá que eu já... Mais 30 no x e o y fica ok. Então, mais 30, tá? E eu peguei um retângulo de 20 pixels de largura e 10 de altura. Então a gente vem aqui, em vez de usar largura e altura do inimigo, a gente vem e coloca 20 aqui e 10 aqui, tá? E aí, aqui na colisão, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ou, tá? Esse é o símbolo do ou, colisão 2, ou seja, ele vai verificar se a nave colidiu com aquele retângulo maior do meu inimigo ou com um retângulo menor do meu inimigo, que está na cabeça lá no foguinho, e se colidiu, a nave vai levar dano, tá? Então eu dou play, tá aqui e vamos tentar tomar dano aqui, ó. Parece que não deu certo, né? Não deu certo. Por que não deu certo? Vamos ver. Inimigos.x mais 30, inimigos.y mais 10. Olha, esqueci de tirar o 10 aqui, tá? Então vamos dar play, vamos consertar isso. Epa, foi demais. Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó. E levou dano. Vai levar outro dano pela pontinha ali do foguinho. E aí a gente tem maior precisão na colisão que a gente está fazendo, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui na classe inimigo e vai tirar. Vamos comentar esses retângulos. Talvez eu precise dele, então vou comentar. Se a gente não precisar, a gente pode retirar esses retângulos, tá? Porque eles serviram, como eu falei, para a gente ver essa colisão. Então, se eu quiser mostrar mais alguma coisa, vou deixar esse código aqui. Mas, funcionalmente, a gente pode retirar esse código. A gente vai dar play, e aí a gente tem aqui o nosso inimigo animado, né? Se ele encosta no foguinho, ou na maior parte do inimigo, a nave leva dano, tá? E aí a gente vai atirando. Outra coisa que a gente esqueceu de fazer na colisão, que eu esqueci de mostrar para vocês, é a colisão do tiro, né? Porque o que a gente está fazendo? A gente está utilizando aquele retângulo maior, tá? Então a gente pode vir aqui no personagem e utilizar as medidas que a gente está utilizando para o inimigo, tá? A gente vem aqui, copia e cola o tiro, tá? Então, inimigos aqui.
e aí vai ficar mais preciso o tiro também. A gente poderia colocar, se pegar naquela pontinha, tá? Mas eu não vou fazer isso. Se vocês quiserem fazer, podem fazer. Mas o tiro eu acho que fica até legal se ele passar daquele foguinho, como se ele não estivesse acertando. Mas, como o fogo acertou a nave, ela sofre dano. Mas o tiro não acertou, passou pelo fogo, então vai embora. Tá? Então, nosso jogo aqui ele já está funcionando. A gente já tem a imagem da nave, a imagem de fundo, a animação, tá? Então o que vai faltar? Vai faltar a tela inicial e a tela de Game Over, tá? E mexer nessa barra de jogo e algumas cores do nosso jogo, tá? Então isso a gente vai fazer nas próximas aulas. Então essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!